aqui o autor, então, né, desse furo que nós tivemos ontem, trazendo aí mais uma revelação envolvendo o nome de Flávio Bolsonaro e que pode gerar desgaste à sua campanha eleitoral. Tássio Lohan, colunista aqui do nosso portal, que trouxe, então, a revelação sobre essas notas envolvendo o senador pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro. Tássio, você já conversou aqui com todos os nossos jornais aqui, mas o que a gente precisa trazer nesse momento também e ressaltar é a importância do jornalismo investigativo, que o trabalho, né, o exercício que é feito diariamente por profissionais como o Tássio Lohan para poder jogar luz a informações que são importantes, principalmente em um ano eleitoral. Nós precisamos saber o que os nossos deputados, os nossos senadores, os pré-candidatos, aqueles que querem ganhar o nosso voto, estão fazendo. Então, para além da reportagem que trouxe aí respostas e tudo, eu quero que você traga para a gente, Tássio, os bastidores. Como é que foi feito isso? Como é que vocês chegaram a essas notas? E como é que foi a recepção do senador Flávio Bolsonaro quando vocês entraram em contato? Porque aqui, se você que está nos acompanhando, o Metrópolis trabalha com os dois lados. Jornalismo é isso, a gente ouve os dois lados. Não apenas a acusação, mas também ali a defesa dessas pessoas que estejam envolvidas. Não apenas citando o caso do senador Flávio Bolsonaro, é um exemplo, mas tudo que é publicado aqui, a gente sempre ouve os dois lados. Tássio, ele negou assim como ele fez com o outro nosso colega? Bom dia, Marília, tudo bem? Então, essa reportagem, na verdade, ela começa na semana passada, né? Quando a gente publica na coluna uma matéria dizendo que o Master tinha enviado 58 milhões para essa Copenhague, né? A gente já detalhava ali um pouco do histórico dessa Copenhague, mostrando que era uma empresa de R$ 40 de capital social, que tinha uma sede num prédio comercial ali em São Caetano do Sul, mostrando ali quem eram os diretores da Copenhague, mas a gente tinha parado ali naquele primeiro momento, né, mostrando que já era uma transação suspeita, porque logo que a empresa abre, ela recebe esses aportes milionários do Banco Master, né? O que tornou, inclusive, essa Copenhague uma das 10 empresas que mais receberam do Banco Master nos últimos anos, né? Então, é uma empresa recém-aberta que logo tem uma injeção de dinheiro ali muito grande do Banco Master. Essa reportagem a gente publicou logo na semana passada, no fim da semana passada, se não me engano, na sexta-feira, né? E aí, a partir daí, a gente recebeu algumas dicas mostrando que essa Copenhague que o Flávio Bolsonaro teria emitido notas fiscais para essa Copenhague, né? A gente teve acesso a esses documentos, né? Essas 3 notas fiscais que inclusive a gente publica aí nessa reportagem. Tem um ponto importante que a gente vai para o processo de checagem, né? A gente vai até a Secretaria da Economia do Distrito Federal confirmar essas notas fiscais e isso é legal porque a gente fez questão de publicar ali essas notas fiscais, porque o próprio leitor que está em casa, né, a própria pessoa que está acompanhando, qualquer pessoa que tem ali acesso à internet consegue verificar a veracidade dessas notas fiscais, né, basta acessar ali o site da Secretaria de Economia do DF, enfim, colocar os códigos ali que eles pedem, né, a inscrição municipal ali do escritório, o número da nota, enfim, a própria pessoa que está em casa consegue fazer essa verificação de checagem, que foi o que a gente fez, confirmou a veracidade das 3 notas e entendeu também a partir daí que 2 delas estavam canceladas, né? Que essas 2 primeiras notas que foram emitidas ali para a Copenhague, né? Que foi essa empresa que recebeu 57/58 milhões do Master, né? Para ser mais preciso. E a terceira nota também confirmada também, que foi essa para a Contábil Correia, né? Que a gente mostrou também que, como a gente apontou ali na reportagem, tem um elo, né, permita-me o pleonasmo, né, tem um elo de ligação para reforçar aqui que é realmente um elo muito importante, que é o Rogério Lourenço Novo, né, que é o diretor da Copenhague e o sócio, o dono dessa Contábil Correia, né? Ô, Tássio, eu acho que é importante a gente destacar, porque o nome de Flávio Bolsonaro já apareceu uma outra vez sobre Copenhague, mas são questões diferentes. É importante a gente deixar bem claro aqui para quem está nos assistindo. A Copenhague, do material do Tássio, ele vai explicar melhor do que eu,
Trata-se de uma consultoria, né, Tássio? E aí, o nome de Flávio Bolsonaro, ele também esteve envolvido naquela Copenhagen de chocolate. Isso foi lá em 2020 que apareceu o nome do senador Flávio Bolsonaro por estar recebendo ali depósitos. É importante a gente esclarecer, né, Tássio? É o mesmo nome, é o mesmo senador, mas é uma outra discussão. Exatamente, Marília. A Copenhague Loja de Chocolates, inclusive, ela é escrita com K, né? O Flávio Bolsonaro era dono de uma loja de chocolate, né? Da marca Copenhague, né? Realmente a Copenhague ali é famosa mesmo, ele era dono de uma dessas lojas ali. E naquela época suspeitava-se de que ele poderia estar usando a loja de chocolate para lavar dinheiro, né? Existe essa suspeita ali, inclusive por parte do Ministério Público do Rio de Janeiro, justamente por conta dos envolvimentos ali das denúncias de rachadinha dentro do gabinete do senador Flávio Bolsonaro, né? Então, existiu essa denúncia de fato. Essa Copenhague com K, a loja de chocolates, se eu não me engano, ela não existe mais, o Flávio Bolsonaro deixou de ser sócio dela, né? Ele se afastou dessa empresa. A Copenhague que a gente traz hoje é uma Copenhague com C, né? Tem essa diferença ali, inclusive na forma de escrever. E ela é uma SA também, né? Ela é uma sociedade anônima que, em tese, né, isso significa que os sócios são anônimos, né? São ocultos, mas a gente conseguiu identificar alguns indícios, né? O Rogério Lourenço Novo, né? Ele, quando a gente telefonou para ele, ele disse que ele era o dono da Copenhague, né? Ele falou, a empresa é minha. Mas, na verdade, no papel, ele está como diretor da Copenhague, né? O que a gente também descobriu é que no papel, né, ali na Junta Comercial de São Paulo, existe um fundo por trás da Copenhague, né? Que está ali como acionista, um fundo ali de investimento de multiestratégia, né? E nesse fundo, o administrador, na verdade, desse fundo é a Trochida TVM, que a gente já sabe, né? A Polícia Federal já está investigando isso. É uma gestora suspeita, investigada, justamente por ajudar na ocultação do patrimônio do Daniel Vorcaro, né? Para atuar justamente nesses fundos, né? Eu estava me confundindo, o nome do fundo é Estônia, inclusive, né? Eu quase ia deixando passar. O Estônia é o dono, é o acionista majoritário, reforçando, né, dessa Copenhague aí que supostamente não, o Flávio emitiu R$1 milhão em nota a favor da Copenhague, depois cancelou e foi agora para a Contábil Corrêa. Tássio, e quando vocês procuraram o senador, ele teve o mesmo comportamento ali quando nós tivemos a revelação que ele foi pedir dinheiro para Daniel Vorcaro? Exatamente, essa é uma pergunta importante que a gente deu todo o prazo ali possível para o senador Flávio Bolsonaro se manifestar, né? A gente, inclusive, só publica a reportagem depois que ele envia a nota, né? A gente deu esse direito dele se manifestar. No início, ele ensaiou que desconhecia essa Copenhague, o que não faz sentido justamente porque foi ele que emitiu a nota, né? É o escritório dele que emite a nota em favor da Copenhague, né? Não é uma empresa que estava do outro lado que escreveu isso, né? Foi o próprio escritório do senador Flávio Bolsonaro que emite essas duas notas ali em favor da Copenhague. E aí, na nota inicialmente que ele divulga, né? Ele diz que não tem nada a ver com o Master, que estão querendo colocar ele indevidamente nesse escândalo do Master. Ele diz ter prestado serviços para uma empresa, ele não especifica qual é essa empresa, né? Alguns podem entender que seja a Contábil Corrêa, e depois ele publicou um vídeo, né, acusando aí o Metrópolis de publicar uma matéria, enfim, que estaria criminalizando os serviços de advogado, né, de advocacia, essas coisas. Mas dizendo, inclusive, que teria sido, importante isso, porque ele disse que teria sido convidado pela Copenhague a prestar um serviço. Mas existe aí um gap aí, porque quando a gente emite uma nota, significa que a gente já prestou o serviço, né? Ainda mais no caso aí que ele emitiu duas notas, né, fiscais. Então, essa ideia de que ele teria sido apenas convidado pela Copenhague, que ele recusou o convite, não faz muito sentido, justamente porque ele já tinha emitido a nota e logo em seguida ele troca para uma empresa ali ligada ao Rogério Lourenço, né?
Não, só para a gente poder, Claro. só para a gente poder trazer aqui para quem está nos acompanhando, assim, é como se você fosse um PJ, né? Um CNPJ, você vai prestar o seu serviço ali, você presta primeiro o seu serviço, a emissão da nota ela só vem depois, e aí depois que é realizado o pagamento. Na prática é isso, né, Tássio, o que aconteceu. Então, aqui, né, tirando através da reportagem, tudo que o Tássio conseguiu apurar, o senador Flávio Bolsonaro teria prestado serviço, fez a emissão da nota e iria receber. É o que uma pessoa jurídica faz hoje. Quem é CNPJ, hoje nós temos muitos meios espalhados pelo país, é mais ou menos esse o serviço. Exatamente, né? A gente faz o trabalho, depois de fazer o trabalho, a gente emite uma nota ali, justamente que é importante ali para a Receita Federal cobrar imposto e tudo mais, dizendo, ó, prestei serviço para fulano, esse serviço tal custou R$ 1.000, custou X R$ 1.000, né? Nos dias tais, foi por esse serviço, a Receita vai lá, cobra os impostos. Em alguns casos, inclusive, a nota já é feita, inclusive, depois do pagamento, né? Na maioria, em alguns dos casos, né? Já emite a nota depois do pagamento, dizendo que já recebeu aquele valor, né? Então, essa história de que o Flávio disse, né? De que ele teria sido apenas consultado pela Copenhague, não faz muito sentido considerando o que representa uma nota fiscal, né? É isso, e destacando aqui a importância do jornalismo investigativo aqui, a gente agradece ao Tássio Lohan, quer acompanhar o trabalho do Tássio, quer saber um pouco mais sobre essa matéria, essa reportagem que foi publicada pelo Tássio ontem à tarde, ela continua lá no nosso site, está aí tendo vários views, não, Tássio? Exatamente. Recorte dela também aqui no nosso canal do YouTube. Não se esqueça de se inscrever, acompanhar toda a nossa programação. Tássio Lohan, colunista aqui do nosso portal Metrópolis, muito obrigada por participar conosco e trazer, além da matéria, os bastidores, né, Tássio? Exatamente, Marília. Agradeço também. Quem quiser acompanhar diretamente o meu trabalho, @coluna Tássio Lohan. Eu compartilho ali vídeos, matérias ali que eu publico no Metrópolis também. É isso. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. E agora, o que nós vamos fazer? Tássio trouxe pra gente, né? Tivemos resposta do senador Flávio Bolsonaro através das suas redes sociais e é exatamente a fala do senador que nós vamos acompanhar agora. À frente da concorrência. E hoje o Metrópolis faz uma matéria criminosa querendo marginalizar a advocacia. Eu fiz um trabalho para uma empresa, fui contratado para isso, prestei serviços advocatícios, tudo certo, relação completamente legal e privada. E em outra oportunidade, eu não aceitei trabalhar para esta empresa chamada Copenhague, que supostamente é usada por Vocaro, foi usada por Vocaro para fazer pagamentos para algumas pessoas. Não foi o meu caso. Eu estou tendo que explicar por que eu não recebi o dinheiro desta empresa, porque eu não quis trabalhar como advogado para elas. Cancelei 2 notas fiscais. Agora, Metrópolis, por favor. Mano Ferreira, vamos lá. Temos mais aí o que destrinchar, né? Primeiro eu gostaria, antes da gente comentar essa resposta do senador Flávio Bolsonaro, mencionando diretamente aqui o portal, gostaria que você pudesse comentar sobre um trechinho da fala aqui do Tássio Lohan, nosso colunista, que ele disse que procurou o senador Flávio Bolsonaro, em um primeiro momento ele recuou e aí depois falou que prestou e não prestou. Já ouvimos isso, né? Assim, já perdi as contas, inclusive, da quantidade de vezes. Pois é, e aí fica muito claro, a gente pede para a audiência, para a sociedade brasileira avaliar a diferença entre a conduta do jornalismo investigativo e sério do Metrópolis, acusado pelo senador Flávio Bolsonaro de criminoso, né? Segundo ele, fazer jornalismo é criminoso, mas quando a gente traz uma informação concreta sobre uma nota fiscal que foi emitida, depois cancelada, mais de uma, na verdade, o que o senador diz, nos acusa o Metrópolis de estar fazendo a marginalização da advocacia. Ou será que não é o senador Flávio Bolsonaro que está tentando marginalizar o jornalismo profissional, que está tentando tratar como se preocupar com a conduta ética de agentes públicos que desejam postular a presidência da República não fosse, em qualquer democracia liberal, um trabalho essencial da imprensa livre?
Aí depois vem falar em liberdade de expressão. Alguém que é capaz de tratar um trabalho sério feito pelo Tássio Lohan, baseado em documentação, em provas materiais concretas, com checagem, ele vem marginalizar e tentar chamar de criminoso. Isso é coisa de quem não respeita não apenas a liberdade de expressão, mas não suporta a liberdade de imprensa. Não tem estatura moral para pleitear um cargo público, alguém que tem uma conduta como essa. E compare a diferença. O jornalismo do Metrópolis traz a materialidade, a nota fiscal checada e confirmada pela Secretaria da Fazenda. Cadê qualquer indício de materialidade de que o senador Flávio Bolsonaro prestou algum tipo de serviço jurídico? Que serviço jurídico foi esse? Foi uma ação judicial? Cadê a ação? Existe uma peça feita pelo escritório de advocacia de Flávio Bolsonaro? Foi um relatório de compliance, normas de conduta para o escritório? Cadê esse relatório? Não tem nada. Tem apenas a retórica vazia acusando quem faz o trabalho sério de ser marginal, quando, na verdade, parece que a equação é a oposta. Ô, Mano, e toda